You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Já. Ok, sejam bem-vindos à Expert Innovation Summit 2030. Estamos aqui com o nosso convidado, meu amigo, né? Elias Leite. Elias, muito obrigado pelo convite, participar aqui do nosso Expert Innovation Summit, tá? Agradeço muito. E quem não conhece Elias Leite vai saber agora. Elias é médico otorrinolaringologista, difícil, gestor, fez 2 MBAs pela FGV, gestão empresarial e gestão financeira, controladoria e auditoria. Dentre vários outros cursos na área de gestão, ele fez a avaliação de empresas pelo INSPER, gestão avançadas pela Farnell Business School, programa de gestão de saúde pela Universidade Católica Portuguesa, a Estratégia da Magia na Disney, em Orlando. Você vai falar um pouquinho sobre isso também, tenho certeza. A PG Sênior da Amana Key, e curso de formação de conselheiro de administração pelo IBGC. Autor do livro Líder de Resultado, agradecendo o teu livro que você me deu. Já li o livro, fantástico. Depois vamos falar também um pouquinho sobre o livro, que ficou em primeiro lugar nas listas da Veja e da Publish News, palestrante de desenvolvimento de pessoas e organizações, co-facilitador do treinamento do Leadership and Customer Experience em Orlando, USA, sócio da clínica Otorrinos, Fortaleza, Ceará, da Snack Out, alimentação saudável, e da M7, desenvolvimento de palestras e treinamentos. Foi diretor comercial e atualmente é o presidente da Unimed Fortaleza, é conselheiro de administração da Central Nacional da Unimed. Nossa, Elias, pelo amor de Deus, que currículo é esse? Elias, tudo bom, meu amigo? Bom, prazerão aí estar com você. Acho que o pessoal que está assistindo aí vai ser muito rico essa nossa conversa. E eu já vou chegar logo batendo, Elias. Rapaz, passamos aqui por um momento muito difícil. Estamos passando ainda, né, Elias? Que é a questão da pandemia. E o que nós vimos é essa questão de catalisador. Às vezes a gente fala assim, a pandemia tem o seu lado trágico, tem o seu lado realmente de impacto social extremamente negativo, porém o que nós percebemos, principalmente no que nós, na Unimed, né, pela sua liderança, foi um alinhamento de propósitos dos colaboradores
com o propósito da organização. E nós percebemos, pelo menos nas entrevistas e nos vídeos, a vontade e as pessoas alinhadas com aquele objetivo, as pessoas concatenadas em salvar vidas, né? E salvar milhares de vidas, isso nós sabemos. É importante, eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso. E como Ilícito conseguiu fazer essa consolidação de propósitos, essa concretização de propósitos que fez com que a equipe se desdobrasse e conseguisse esses excelentes resultados que, obviamente, gerou aí alegria para milhares de cearenses aí em todo o estado. Meu amigo, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá certo? Bom, tem uma frase do Rubem Alves que diz o seguinte: só cheguei onde cheguei porque tudo aquilo que eu planejei deu errado, tá? É óbvio que a gente nunca tinha pensado em passar por essa situação, e eu, sinceramente, espero não passar de novo. Acho que a situação mais parecida com a guerra que a nossa geração já viveu aqui no nosso país, em especial na nossa cidade. Mas tenho que dizer também que eu tenho 45 anos de vida, eu nunca tinha vivido um momento com tantas oportunidades como eu vivi agora. Tenho vivido agora, né? Mas principalmente nesses últimos 5 meses, uma história muito intensa. E embora, assim, você não opta em passar pelo desafio, não é uma escolha sua. O que você escolhe é como você vai se comportar dentro desse desafio. E eu digo que foram muitas oportunidades porque eu nunca tinha tido tanta chance de viver tanto o meu propósito de vida, de ser tão útil para a sociedade como eu fui nesse período. Eu sempre tive, Paulo, muito medo do peso de uma vida sem propósito, sabe? De verdade. E você chegar no dia da prestação de conta você com você mesmo, tá? E olhar para trás e dizer, puxa vida, o que eu fiz com aquilo que eu recebi, né? E tenho que dizer que isso é uma coisa que me persegue há muito tempo. Mas esse ano eu consegui, de março para cá, me sentir bem melhor perante ao meu legado que eu quero deixar. Eu gosto muito de uma frase que diz que herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas, sabe? E assim, para mim nunca valeu tanto a pena estar vivo, estar trabalhando como foi esse momento agora, como tem sido esse momento, né? E assim, também porque nesse momento a gente foi obrigado a tomar atitudes que normalmente a gente até já deveria tomar, mas a gente não toma. Como, por exemplo, priorizar o que realmente é importante. Nesse período, a gente teve que focar toda a energia naquilo que é importante e naquilo que a gente conseguir controlar. Eu sempre digo isso, assim, eu acho que o grande lance é você conseguir identificar coisas que são importantes, coisas que você pode controlar e agir na interseção dessas duas. Não adianta num período como esse eu focar só em coisas que são importantes, mas que eu não conseguia controlar. Como, por exemplo, eu não conseguia controlar a quantidade de pacientes que iam adoecer. Também não adiantava eu ficar focando em coisas que não eram importantes, mas que eu poderia controlar, porque naquele momento não ia me ajudar a vencer a pandemia. O que a gente ficou muito claro para a gente desde o começo é que a gente tinha que botar o máximo de energia naquilo que era importante e que a gente podia controlar, como, por exemplo, a estrutura de atendimento da Unimed Fortaleza. E tem algo que para mim ficou muito claro, o exemplo. Talvez a principal função de um líder seja a coerência entre o que ele diz e o que ele faz. Eu, embora seja médico, como você falou, eu há 5 anos não faço mais medicina. Embora estivesse pronto para voltar a atender se fosse necessário, em especial nesse momento. Mas para mim ficou muito claro desde o começo que eu tinha que estar na linha de frente com o meu pessoal, os meus médicos, os meus colaboradores. Porque era muito cômodo eu querer que esses caras fossem para a linha de frente, para uma batalha, contra algo totalmente desconhecido. Algo que estava chocando o mundo. No começo era um pânico, era um terror, era um pavor. Porque ninguém sabia como é que esse negócio transmitia. Você entrava no hospital, as pessoas estavam todas paramentadas com EPIs em excesso, porque era aquilo que a gente tinha naquele momento. Isso era uma postura muito cômoda para mim, ficar dentro de casa e dizer, como eu não atendo, eu vou ficar aqui dentro de casa, cuidando da empresa daqui, mas não era isso. Eu tinha que estar lá com eles. E quando você vai para a linha de frente, aí você vive a situação. Você vê dor, você vê choro, você vê medo, você vê pavor, mas você vê também coragem, você vê energia, você vê pessoas colocando para fora aquele lado melhor delas. Eu sempre digo, algumas pessoas colocaram para fora o seu lado pior, mas muitas colocaram o seu lado melhor.
E era uma via de mão dupla. Eu ia para dar força a eles, para motivá-los, e eu saí de lá também totalmente motivado. Porque eles gostavam de ver o líder deles lá na frente com eles, e eu gostava de estar lá com eles. Então, nesse momento, veio à tona o nosso propósito. Ninguém de nós trabalhou por dinheiro somente. Porque quem trabalha por dinheiro vai para onde paga mais, então vai usar as suas economias para não se expor. E lá eu vi pessoas fazendo de tudo possível para manter aquilo, manter pessoas vivas, para a gente entregar para a sociedade aquilo que a sociedade mais precisou. Então, assim, eu me sinto muito grato a Deus de estar aqui nesse momento. Eu sempre tenho dito, se eu pudesse pedir só uma coisa a Deus e pedir muito todos os dias, era que essa situação passasse logo, o quanto antes, da melhor forma possível. Mas se eu tivesse que agradecer só uma coisa, era de ter estado aqui na minha posição durante esse momento. Eu acho que poucas pessoas no mundo viveram e tiveram a oportunidade de passar por algo tão importante como a gente está passando agora, mas que vai ficar para a nossa história de vida. Elias, é óbvio que os grandes líderes deixaram seu legado nas organizações. E não vai ser um legado de alguns anos, né? Várias gerações de próximos presidentes vão lembrar, poxa, você se lembra aquela guerra que aconteceu? E você fazer... É interessante, a gente normalmente, a geração de startup não gosta de falar muito, de comparar gestão com militarismo, né? Mas nessa situação específica, onde o general foi para o campo de batalha, poderia ter sido contaminado, poderia ter, né, ter um risco alto também para você e, obviamente, para sua família também e tudo mais. Mas essa lição de você ir para o campo de batalha, depois que aconteceu o evento, você acha que os colaboradores estão mais alinhados com o propósito, os objetivos da organização? Existe agora, pós esse... Porque assim, a gente olha, vê só os médicos, mas tem todo o pessoal de suporte por trás. Tem toda a equipe do administrativo, do suporte, da manutenção, que também estavam juntos nessa guerra, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que sim, né? É um inimigo perigosíssimo, né? Então é uma guerra. O que você acha que vai ser o futuro dessas organizações que tiveram essa experiência de união, né, pós-pandemia? Eu queria, inclusive, começar falando de algo que você citou. Aqui na Unimed Fortaleza, a gente tem mais de 900 colaboradores em home office desde o dia 20 de março. A partir da semana que vem, a gente está voltando, aos poucos, com aproximadamente 25% das pessoas, para o nosso atendimento aqui presencial, para o nosso trabalho aqui na sede e em algumas outras unidades. Mas esse sempre foi um grande cuidado, e eu sempre deixei muito claro. Para a gente salvar vidas lá na ponta, a gente precisa de uma estrutura de apoio aqui atrás. E a gente tinha que cuidar dessas pessoas, porque nunca ninguém tinha passado 2, 3 meses dentro de casa sem poder sair. É um negócio difícil. E aí você imagina que era difícil e ainda tinha a questão do pânico, de saber como é que estão as pessoas lá fora, como é que está o mundo lá fora, como é que estão as pessoas que eu gosto, que estão na linha de frente. Então, essas pessoas muitas vezes adoeceram mentalmente, embora a maior parte não adoeceu fisicamente pelo vírus, mas adoeceu mentalmente, porque era uma situação de angústia, de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo. Então, nós tivemos que dar todo o suporte para essas pessoas também. E isso a gente fez de várias formas, inclusive com o contato como eu estou tendo com você aqui, via internet, né? Então, assim, isso é muito importante. E se você olhar, nos últimos anos, é como se o mundo tivesse sendo preparado para isso, no mundo das organizações. Dos últimos anos para cá, a gente começou a ouvir falar e falar muito em cultura, em tratar bem as pessoas, em melhores empresas para se trabalhar, em inovação. Você vai no Vale do Silício, ou vai num evento como esse seu, o que é que você vai mais ouvir? Que você tem que arriscar, você tem que aprender com os erros, você tem que ir testando, fazendo, você tem que pensar fora da caixa, você tem que fazer diferente, que o que você fez até hoje é importante, mas talvez mais importante é o que você vai fazer daqui para frente. E foi tudo aquilo que a gente teve que usar nesse momento. Tá? Antes, muitas empresas usavam isso só no discurso, mas na prática não usavam. Só que nesse momento, as empresas que conseguiram fortalecer e cuidar das suas pessoas, não só dos seus clientes, das suas pessoas como um todo, dos seus clientes externos e dos seus clientes internos,
E eu acho que o grande verbo foi cuidar para gerar confiança. As empresas que conseguiram cuidar, as empresas que tinham caixa, porque dinheiro é importante também. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: Elias, o lucro é o alimento da empresa, mas o caixa é o ar. Você morre primeiro de quê? De fome ou de falta de ar? Então, assim, isso muda também a perspectiva, não só das empresas, como das pessoas, da necessidade de gastar menos, de economizar mais, de gastar com aquilo que realmente é essencial. Poxa, eu passei 4 meses usando o mesmo sapato, né? Então, assim, vivi bem com isso. Então, só como exemplo, as pessoas que não tinham reserva, ou as empresas que não tinham reserva, passaram muito apertado nesse período. Então, de repente, já muda a sua importância que você dá. As pessoas, de uma forma geral, dão muito mais importância a gastar do que a ganhar. Elas geralmente até ganham bem, mas gastam muito mal. E agora começa a haver uma mudança, como, por exemplo, uma mudança também com cuidado com saúde. A gente sabe que os pacientes que tinham fator de risco, como obesidade e hipertensão, são pacientes que sofrem mais. Então, a necessidade de você cuidar também da sua saúde, né? Então, assim, as empresas que cuidaram das suas pessoas, que já tinham isso na sua cultura, elas, com certeza, vão sair mais fortalecidas, porque agora a gente está fazendo, a gente não conseguia fazer pelo amor, tem que fazer pela dor. Aquilo que o mundo já vinha falando, de cuidar das pessoas, de tratar bem, de horizontalizar as relações, né, de fortalecer uma cultura que desenvolve pessoas, de testar novas possibilidades, de aceitar novos erros, enfim, tudo aquilo que já vinha sendo falado na prática fez toda a diferença e está fazendo toda a diferença nesse momento. Elias, tem um amigo meu, que é CIO de um órgão do governo, e ele falou um negócio no governo da Bahia, e ele falou um negócio super legal para mim, ele falou assim: Paulo, eu tudo, ou seja, eu pulei a prototipação, né? Ou seja, eu não prototipei mais nada, eu fui direto para o MVP e olhe lá para o produto final. Como como é que você, porque você passou por isso, muitas coisas você teve que tomar decisões onde o processo de prototipação e validação do cliente foi em loco, né? Em loco. Como você conseguiu, vamos dizer assim, quais foram os critérios que você estabeleceu para dar esse salto? Ou não houve nenhum, vamos que vamos e bola para frente? Basicamente, a gente usou, eu sempre disse aqui que a gente tinha que sair dessa situação, dessa pandemia, nós temos que sair vivos e viáveis. Ou seja, a gente não adianta só superar a crise, a gente tem que sair com condição de continuar sobrevivendo depois dela. E todas as nossas decisões, elas levaram em consideração 4 pilares. Os nossos clientes, porque a gente tinha que entregar para eles o melhor atendimento possível, dentro do possível, que era uma situação totalmente nova. A situação econômico-financeira da empresa, porque sem ela a gente morre. Os nossos médicos cooperados, porque além de empresa nós somos uma cooperativa. E os nossos colaboradores. Então, todas as decisões olhavam para isso. Algo que foi fundamental foi a transparência. Até quando a situação estava piorando, a gente comunicava diariamente como estavam os números, como estava o crescimento dos números, qual era a nossa projeção, essa é uma dificuldade. Infelizmente, o setor público em nenhum momento mostrou para a gente nenhuma projeção, nem a nível nacional, estadual, municipal, ninguém sabia o que eles projetavam. Nós não, a gente passou a projetar. O primeiro caso confirmado aqui na Unimed, aqui em Fortaleza, foi dia 19 de março. O primeiro caso confirmado no Ceará foi dia 15 de março. A nossa primeira projeção foi feita dia 18 de março. E desde o começo a gente foi trabalhando essas projeções. Então a gente sempre comunicou. E comunicou não só para os nossos colaboradores, não só para os nossos médicos, não só para os nossos clientes, para a sociedade como um todo. Então, toda a sociedade do Estado do Ceará tinha acesso aos números, às projeções, à situação, aos planos de ação da Unimed Fortaleza. Então, a transparência foi fundamental para dizer, pessoal, inicialmente nós temos 40 leitos de UTI, mas essa semana nós abrimos mais 10, na outra nós abrimos mais 10, nós chegamos a 140 leitos de UTI só no nosso hospital. Nós fizemos um hospital de campanha. Nunca, jamais a gente tinha pensado em colocar um paciente no hospital de campanha. A gente não pensa em colocar nenhum paciente que tem plano apartamento em enfermaria, junto com outro paciente. Isso é uma situação muito rara de acontecer. Aqui não, chegou um momento que durante 2 semanas a gente teve que acabar com todas as acomodações de apartamento, porque muitas delas tinham sido transformadas em leitos de UTI. E colocamos 44 pacientes por vez no hospital de campanha, que eram 44 leitos.
Então, Elias, qual era a sua experiência com de campanha? A minha nenhuma e de ninguém aqui na Unimed. Então já foi quase do MVP para o produto final mesmo. Agora, a gente dizia para o nosso cliente, dizia para as nossas pessoas, pessoal, nossa, e assim, engraçado, Paulo, que a gente teve uma felicidade. Eu sempre dizia, a gente está projetando o nosso pico para o dia 20 ao dia 25 de maio, mais especificamente dia 22. O nosso pico foi do dia 19 ao dia 24 de maio, erramos por um dia, entendeu? A gente dizia assim, olha, os números estão aumentando, de ontem para hoje aumentou tanto, mas para isso essa semana a gente vai abrir mais tantos leitos. Teve um dia que os hospitais da rede, boa parte dos hospitais aqui fechou, boa parte fechou as emergências por excesso de atendimento. Imediatamente nós gravamos o vídeo e dissemos, pessoal, você que é nosso cliente, fique tranquilo, e aconteça o que acontecer, nós não vamos fechar nossas portas. Então, assim, em qualquer situação, uma comunicação séria e transparente, ela é fundamental. Ainda tinha mais um detalhe, sempre com um tom otimista, realista no final. Mas podem ter certeza, vai dar certo. Mas não era um vai dar certo irresponsável. Era um vai dar certo embasado por tudo aquilo que a gente estava fazendo e principalmente que a gente estava comunicando para eles. Entende? Então, assim, chegou um momento que muitas pessoas disseram que era fator prognóstico aqui em Fortaleza, você ter plano da Unimed Fortaleza. Poxa, se tem a pessoa adoecida, você tem plano da Unimed Fortaleza? Tem, cara, então fica tranquilo que vai ser mais fácil. É óbvio que morreu muita gente, é óbvio que isso nunca foi um discurso nosso, mas era a percepção que muita gente tinha. Por quê? Desculpe. Simplesmente porque a gente estava fazendo e comunicando de forma clara e transparente o que a gente estava fazendo. Não só para quem estava fora, mas para quem estava dentro. A transparência, então, né, Elias? Isso é o primordial, né? Transparência com o cliente. Fundamental, fundamental. Elias, para a gente finalizar, nós temos aqui vários CEOs que estão inscritos, né, no Innovation, e eu acho que todos eles querem escutar de você as suas considerações. Qual seria esse conselho, né? A gente não dá, se fosse a gente comprava, né? Mas como você está aqui, a gente queria saber qual conselho você dá para os empresários que podem não ter passado todo esse processo que a área de saúde passou ali, firme, mas que também estão receiosos, né, com os efeitos colaterais dessa pandemia. Qual o conselho que você daria para esses presidentes, baseado em toda essa experiência que você passou nesses últimos 4, 5 meses? Bom, é assim, tem algo que eu acredito fortemente que diz o seguinte, o que vai definir o local onde você vai chegar, muito mais do que o que você fez até aqui, é o que você fizer daqui em diante. O passado, ele é muito importante como experiência, mas ele não pode servir de prisão. A mudança que a gente está vivendo nesse momento, ela traz uma coisa importante. Tem muita coisa que serviu até aqui que não vai mais servir. Tá? É óbvio, você tem que ter cuidado para você não jogar a criança fora junto com a água do banho, tá? Você tem que analisar direitinho o que é que você fez aqui que ainda serve, o que é que você fez até aqui que não serve mais. E as pessoas são muito presas ao passado. Ah, porque eu fiz a minha vida toda e funcionou. Não quer dizer... Já não era assim, tá? Já não queria dizer que ia continuar funcionando. Mas agora, as coisas mudaram. Quem é que imaginava, por exemplo, a gente está fazendo esse evento por aqui, via online? Exatamente. Outro MVP total para mim, home office aqui na Unimed. Nós somos 4.000 colaboradores. A gente não tinha experiência nenhuma, a gente teve que se virar. Provavelmente vai continuar muita gente no modelo híbrido ou algumas pessoas em home office. Então, assim, o que é que eu posso tirar dessa situação como oportunidade, como aprendizado? Porque, assim, tenho certeza, é óbvio que não só pessoas vão morrer por falta de ar e morreram por falta de ar. Muitas empresas também. Lembra que o ar é o caixa. Mas muitas empresas vão sobreviver. Né? Então, assim, e nunca existiu uma crise na humanidade que não fosse superada. Essa não vai ser diferente. Essa crise ela tem muito ensinamento para você rever conceitos, para você rever pessoas, inclusive para você deixar muito claro quais são os valores que são importantes para você e para a sua empresa. E se o valor do CEO for diferente do valor da empresa, ele está no local errado. Porque em cima dos valores você forma a sua cultura. E aí, quais são as pessoas da sua equipe que realmente têm comportamentos que se adequem àquela cultura?
Porque até então, muita empresa ainda estava muito mais preocupada com o currículo. Só que o que é que acontece? Contratava o currículo e demitia por comportamento. E agora, nessa crise, eu tenho que dizer para você, vi muita gente muito bem preparada do ponto de vista de currículo, que entrou em desespero, que não entregou nada, e eu não estou criticando, estou só fazendo análise. E vi muita gente que achava que nem tinha esse preparo todo e que entregou pra caramba. É óbvio que toda situação tem que ser levada em consideração. Mas essa crise nos deu, inclusive, condição da gente conhecer melhor as nossas equipes, as pessoas que estão do nosso lado, ver as possibilidades, ver quais são os produtos que vale a pena continuar investindo, os serviços que vale a pena continuar investindo, quais são os meus fornecedores que eu pude contar na hora que eu passei mais apertado, quem são os meus clientes que foram fiéis a mim, quais são as coisas que eu pude fazer durante esse período que valeu a pena ter feito, que vale a pena continuar. Vale a pena parar para analisar toda essa situação. Porque tem muita informação, tem muita riqueza de conteúdo que pode ajudar muito. Mas se a gente não parar para analisar, vai ficar escondida e esquecida e vai ser um grande desperdício. Elias, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Quem quiser bater um papo com o Elias, vai estar todos os dados dele aqui, links, e também tem um fórum de comentários aqui também, aqui debaixo da página, para vocês poderem fazer comentários, perguntar algumas coisas, e aí o Elias, obviamente, dentro da agenda dele, ele vai se disponibilizar para ajudar e vai fazer as respostas. Elias, muito obrigado, Elias. Espero a gente continuar. Eu que agradeço essa oportunidade. Ó, pessoal, eu tenho sempre dito isso e tenho que terminar dizendo, podem ter certeza, vai dar certo. Aliás, já está dando certo para todos nós. E eu quero dar só uma dica. Heróis não são só jogadores, esportistas, né? Pilotos de Fórmula 1. Heróis são empresários também. São empresários que estão aí. E acho que a juventude, nós temos que transformar nossos empresários, mostrar o heroísmo dos nossos empresários em situações como essa. E aí, Elias, você também eu considero o nosso herói aqui. Muito obrigado. Corporativo. Tá joia? Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram,
Então, você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!